Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 19. Irmãos, esse mês, se eu não me engano, nós comemoramos no dia 31 o dia da Reforma Protestante. É isso, João? Eu estou enganado. Dia 31 de outubro? É, né? E Deus tem me despertado, mas despertado de uma maneira como não mexia comigo há muito tempo. E eu voltei a rever algumas coisas que um dia eu me preocupei bastante em estudar. E eu sempre deixei um recado para a igreja em relação à nossa história. Eu sempre fui muito criterioso com isso. Eu sempre falei, gente, estuda a história da igreja. Não sejam enganados, estudem a história da igreja, porque a igreja, ela tem uma história. E nós, cristãos desse tempo, nós estamos na posição mais privilegiada que a história do cristianismo já pôde promover. Sabe por quê? Porque nós temos 2000 anos de história. E nesses 2000 anos de história, muitos acertos aconteceram, muitos erros aconteceram. E nós temos tudo isso aí para trás para aprender. Para nós saber exatamente onde nós erramos e onde nós acertamos. Isso é ou não é uma posição privilegiada? E o que mais me impressiona, sabe o que é? É o desinteresse que nós temos hoje, nos tempos modernos, pelas coisas espirituais e por aquilo que Deus pode promover para nós. Nós se preocupamos com absolutamente tudo, menos das nossas coisas espirituais. Nós trouxemos um sincretismo tão grande para o nosso tempo, que nós achamos que pequenas porções de versículo por dia, campanhas de oração, não que isso esteja errado, tá? Mas que isso é o suficiente para nos manter uma vida cristã, mas só que não. Deus tem nos chamado para um tempo de despertamento que Ele ainda quer fazer. Nos últimos anos, nós ouvimos falar muito mesmo, de avivamento. E eu comecei a fazer algumas análises. Nós temos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos os ingredientes dentro dessa casa, presta atenção. Nós temos todos os ingredientes dentro dessa casa para começar um avivamento na nossa cidade. Todos. Nós temos uma miscigenação cultural aqui dentro. Aqui dentro nós temos pessoas que foram educadas na Assembleia de Deus. Nós temos irmãos que passaram pela Igreja Metodista. Nós temos irmãos que passaram pela Igreja Batista. Nós temos irmãos que veio do catolicismo. Nós temos todos os tipos de cristão aqui dentro. Se nós aprendermos a viver em piedade, respeitando uns aos outros e buscando a Deus em oração sincera, o Espírito Santo de Deus continuará vindo sobre nós, porque Ele já veio.
Sabe por que ele já veio? Porque dentro da nossa igreja se acendeu a chama da missão. Nós queremos enviar pessoas, sim ou não? Não é essa fome que vem nos movimentando nos últimos 2 anos? Nós não estamos fazendo vários ensaios de enviar pessoas, colocar pessoas em treinamento. E até o fim deste mês aqui, nós vamos estar recebendo 2 missionários, com o desafio de cuidar deles 1 ano. Glorifica a Deus por isso. 1 ano. Durante 1 ano nós vamos estar envolvidos com isso. Então está todos os ingredientes postos. Sabe o que está faltando? Nós acender o fogo. Nós realmente se apaixonarmos por isso. Nós se envolvermos com piedade uns com os outros. Aprendermos realmente a nos respeitarmos em nossas diferenças. E eu tenho me alegrado que nos últimos tempos nós temos aprendido a fazer isso. Nós temos aprendido a fazer isso. Pelo vínculo do amor, tem algo muito maior nos unindo. Tem algo muito maior nos unindo. Nós não estamos brigando por aquilo que nos separam. Vocês conseguem entender isso? E eu dou exemplo prático para você, quer ver? Armeniano ou calvinista? Nasceu em que igreja, Paulo? Batista? Calvinista, né? Calvinista até o osso, né? Assembleiana? Muito prazer, assembleiano. Acredita nos dons espirituais, João? Prazer, também acredito. Vocês entendem isso? Dentro dessa diversidade, o que o Espírito Santo pode fazer? E Ele está fazendo. E nós precisamos fazer o quê? Acender a chama. Acender a chama. Estou pretendendo nos 4 últimos cultos desse mês, os 2 últimos domingos e as 2 últimas quinta-feira, eu queria trazer a história da igreja para vocês. Eu queria trazer nomes que vocês nunca ouviram falar, e vocês entender que a igreja de Cristo Jesus, ela tem uma história. Eu quero trazer para vocês aquilo que Clemente de Roma fez, aquilo que Inácio de Antioquia fez, aquilo que o cristão evangélico, por falta de conhecimento, tem tanto medo de falar, Maiara, de Santo Agostinho, porque nós pensamos que Santo Agostinho é um santo da igreja católica. Não, ele é um teólogo. Depois do apóstolo Paulo, ele foi o maior teólogo que já existiu. Eu quero que vocês entendam e conheçam quem foram os valdenses, quem foram os albigenses, quem foi John Hus, quem foi Martinho Lutero, quem foi Calvino, quem foi John Wesley. E por que nós estamos aqui? Nós não estamos aqui à toa. Existe um motivo para nós estarmos aqui. Ei, e uma coisa eu prometi para Cristo Jesus: eu não vou ser o elo fraco da história. Eu não vou ser o elo fraco da história. Se eles suportaram e trouxeram o evangelho até mim, eu vou levar ele adiante. Quantos crê? Quantos crê? Não seja um elo fraco. E eu te convido para você vir aprender da onde nós viemos. Amém? Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 19.
E eu quero começar pelo versículo 26. No versículo 26 diz assim: e Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é. Para Deus tudo é. Isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Aonde que está inserido esse contexto? Esse contexto ele está inserido numa história extremamente conhecida de todos nós. Se você é de uma igreja cristã, se você já passou por uma igreja cristã, você já escutou falar num rapaz chamado Jovem Rico. O Jovem Rico. E eu queria propor para vocês hoje uma inversão nessa história. E eu queria começar com você trazendo aquilo que nós entendemos que são os perigos da riqueza. Entenda que eu não estou pregando contra a prosperidade, porque o homem, ele é digno do seu salário. Se você é inteligente o suficiente para ganhar muito dinheiro com o seu trabalho, faça isso. Faça isso. Mas eu quero apresentar para vocês os perigos de quando nós realmente não entendemos como que as riquezas acabam nos prejudicando. Quando o Senhor Jesus dá essa advertência, ele é muito claro. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Jesus está fechando a porta dos ricos para o céu? Sim ou não? Não. Dificilmente. Por quê? Porque nós temos que saber como tratar a forma que Deus nos abençoa. E tem algumas coisas que nós temos que entender como cristão. A primeira coisa é que a pessoa, quando está extremamente abastada financeiramente, ela se acha autossuficiente. Ela se acha totalmente autossuficiente. Sim ou não? Sim. Eu tinha um amigo. Esses dias até fiz essa cena brincando com o Paulo. Ele não deixava eu pagar nada, porque ele vivia um momento de extrema prosperidade na vida dele. E aí eu pensava em algum ambiente que nós estivéssemos juntos, eu ia tirar a carteira do bolso para pagar alguma coisa, ele catava a carteira e tirava do bolso, João, ele tacava no chão, né? Aí ele usava uma frase bem peculiar dele, e ele falava assim para mim: Paulinha, fala, você é um quebrado, você não tem dinheiro para pagar isso, deixa que eu pago porque eu tenho dinheiro. E eu não pagava absolutamente nada, e ele não tinha lugar e nem hora para fazer esse tipo de coisa, porque era muito que tinha na conta. Só que nós entendemos que, popularmente falando, dinheiro não leva desaforo para casa, né? Então nós temos que tomar cuidado com a autossuficiência que o dinheiro traz. Às vezes, nós achamos que com o dinheiro nós conquistamos tudo. Tudo. E eu já vi muitos homens poderosos padecerem com o seu dinheiro. Um dos homens mais ricos do mundo não conseguiu comprar saúde para ele. E Steve Jobs morre com câncer.
a Apple ficou. E ele foi. Com toda a fortuna que ele tinha, ele não conseguiu comprar saúde para ele. E se ele não aceitou a Cristo Jesus, como que vai ser daqui para frente para ele? O que o mundo vindouro vai apresentar para ele? Então, uma das coisas que nós temos que entender, por definitivo, é que nós não somos autossuficientes porque nós temos dinheiro ou posses. Nós somos frágeis, igual a todo mundo. Nós não conseguimos comprar tudo. Uma frase moderna que acabaram inventando é que todo homem tem o seu preço. Será que é assim mesmo? Não, né? Não. Um homem que está, quando eu digo homem, um homem ou uma mulher, que está com os seus pés bem alicerçados na rocha que é Cristo, ele sabe muito bem o que as ofertas podem trazer momentaneamente para ele e o que ele pode perder no futuro. Então, talvez algumas pessoas tenham preço, mas nós não estamos à venda. Nós temos um dono. E esse dono é Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você precisa realmente comprar um cristão, você tem que falar com quem? Com o dono. Então nós temos que esquecer essa frase típica que o mundo nos ensinou, que cada um tem o seu preço. Desculpa, gente, desculpa, mas eu não estou à venda. Eu sei exatamente para o que Deus me chamou. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E eu sei exatamente o que eu vou perder se eu me vender. E para vocês verem como nós temos convicção do que nós queremos e estamos tentando discernir o que Deus fala para nós em Brotas para esse tempo. Alguém que conhece a igreja da Lagoinha, ergue a sua mão. Como chama aquele pastor bonitão? Parece um golden, de tão bonito que ele é. Como que ele chama? O André Fernandes. Quantos conhecem o André Fernandes? Né? Ele é da igreja da Lagoinha, de Alphaville hoje, né? A Sheila é testemunha. Nós recebemos uma proposta da Lagoinha aqui em Brotas. Um dos pastores da Lagoinha entrou em contato com a gente e falou: vocês não querem ser a Lagoinha de Brotas? Aí para onde que vai o ego, né, Paulinha? Nossa, ó, aqui em cima, meu amigo. A pessoa que está no direcionamento de Deus, esperando respostas de Deus, ela faz assim. Eu falei para Sheila, apareceu essa proposta, o que você acha? A primeira coisa que ela falou: Isaías, igreja sede em Belo Horizonte, reunião de pastores, viagem. Eu acho que nós estamos bem do jeito que nós estamos, né? Estamos. Eu não me vendi para vaidade nesse caso. Nós não precisamos de ter um grande nome para ir para o céu. Mesmo porque parece que no céu não tem placa, né, manhã? Lá não tem placa. Talvez se para algumas pessoas
que vão ter que enfrentar o inferno, talvez ela lembre que um dia ela congregou numa igreja e tente até invocar o nome dessa igreja para ver se existe de verdade um purgatório que não existe. E aí, lá quem sabe ela tem uma denominação, mas no céu, talvez o Senhor pergunte: por que você está aqui? Você vai poder responder: porque eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Só isso. Porque o sangue da cruz foi o suficiente para pagar aquilo que tinha que ser pago. Só isso e mais nada. Então nós não somos autossuficientes. As riquezas prendem o homem ao seu mundo. Por quê? Porque nós construímos impérios e nós se tornamos escravos disso. Gente, eu trabalho, eu dependo de uma empresa para mim viver. E nos últimos dias eu tenho vivido os dias de maior aflição da minha vida. Por quê? Porque eu preciso executar vendas, eu preciso fechar contrato, eu preciso fazer negócios. E tem hora durante o dia, irmão Marcelo, que eu não quero. A única coisa que eu quero é dobrar o meu joelho, adorar o meu Deus em paz, sem ter que atender um telefonema, sem ter que responder um WhatsApp. A única coisa que eu quero é estar na presença de Deus. Mas eu não posso, porque eu estou preso nesse mundo ainda. E parece que às vezes eu sinto que algemas estão presas aos meus pés. Ontem eu conversava com um amigo sentado na mesa de uma lanchonete, e eu falava para ele: a vontade que eu tenho era de ficar de pé ali, João, e falar: viu, vocês que estão sentados aqui, eu posso ter 5 minutos da atenção de vocês? E poder falar: viu, eu queria trazer para vocês hoje uma mensagem da parte de Cristo Jesus, e poder pregar o Evangelho naquele lugar. Só que ninguém ia entender nada, porque eu não quero ficar preso a um mundo que não me dá liberdade em Cristo Jesus, de eu poder falar do amor dele. E as pessoas que andam envolvidas com a riqueza, às vezes eles se prendem no seu mundo e esquecem de uma missão maior do que nós temos. E aí você vai poder falar para mim: ah, Isaías, mas eu não fui chamado para pregar o Evangelho. Que besteira sua, né? O apóstolo Paulo te chama de carta viva, que você anda e você prega o Evangelho com a sua conduta, que você prega o Evangelho com as suas ações. Você é uma carta viva. E será que Jesus Cristo de Nazaré estaria enganado sobre você quando ele diz assim: ei, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado, ele vai ser salvo? Será que ele estava enganado a respeito de você? Sim ou não? Ele não estava enganado. Então, quando nós se prendemos ao nosso mundo, existe um reino a ser pregado, existe um reino a ser estabelecido, e nós deixamos esse reino meio de lado. Quando nós olhamos que as riquezas, elas tendem a tornar o homem egoísta, porque nós só pensamos em nós mesmos. Nós só pensamos em nós mesmos. Irmãos, eu vou falar uma realidade para vocês. Nós nunca temos o suficiente para achar que aquela reserva é pouca. Sempre vai ser pouco. Sempre vai ser pouco. Se pela misericórdia de Deus, com o seu trabalho, faça isso, tenha uma reserva, principalmente nos dias de hoje. Mas eu posso falar para vocês de carteirinha isso. De carteirinha, mestrinho. Eu era metalúrgico no ABC.
dia feliz para metalúrgico foi quando inventaram a participação de lucros da empresa. Nossa, caía tanto dinheiro na conta que eu não sabia nem o que fazer com aquilo. E no meu caso também era quando tinha restituição de imposto de renda, né, irmão Marcelo? Misericórdia. Eu falava para a Sheila, esse é o único dinheiro que é 100% meu. E o besta ia para o centro de Santo André e ia comprar roupa para os filhos. Então nós não sabíamos o que era reserva. Nós não sabíamos o que era ter dinheiro. Nós nunca soubemos. E aí um dia Philips me demitiu. E aí eu era portador de uma doença profissional. Eu não poderia ser demitido, mas a Philips fechou. E era a única forma de eu sair dela. E aí numa profecia que falaram uma vez, eu ainda pensei assim, falei, isso daí só pode acontecer se a Philips fechar. E lá no fundo do meu coraçãozinho, Duda, eu pensei assim, a Philips vai fechar, mano? Você é louco, fecha qualquer coisa nesse mundo, menos a Philips. Depois de um ano, o que aconteceu? A Philips fechou. E aí na indecisão do que seria a minha demissão, foi um dos períodos mais loucos que eu e a Sheila viveu. Por quê? Porque a empresa, ela não decidia o que ia fazer. E ela nos deixou 3 meses parado em chão de fábrica, sem fazer absolutamente nada. Nós entrávamos, tomávamos café, almoçávamos, lanchinho à tarde e mandava embora para casa. É ou não para deixar o peão louco? Porque nós não sabíamos o que ia ser de nós. E aí a gente falava assim, o sindicato falava, viu? A empresa vai indenizar todos os sequelados. Aí eu pensava assim, tô rico. Se vai indenizar, tô rico. Aí no outro dia eles falavam assim, viu, a empresa vai pedir falência junto aos bancos e cada um procure seus direitos, tô pobre. E eu fiquei nessa vida, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tinha dia que de manhã eu estava rico e à noite eu estava pobre. E aí quando eles tomaram a decisão do que ia fazer, eu não sabia o que eu faria. Se eu assinasse a minha demissão, eu ia receber os meus direitos e uma proposta que eles tinham feito. E se eu processasse a empresa, eu tinha uma chance muito grande de ficar muito rico. Porque há 20 anos atrás, R$1 milhão era muito dinheiro. Para quem nunca tinha visto grandes valores na vida. E aí o que aconteceu? Um dia eu parado em frente a um fórum, porque até nisso a empresa foi inteligente. A nossa rescisão foi na justiça. E aí o Espírito Santo falou audivelmente com a Sheila. Ele falou assim, ei, eu falei que vocês iam ser prósperos, mas nunca falei para vocês que ia ser com o dinheiro da Philips. E aí sabe o que eu fiz? Eu saí do meio daquela roda de peão, porque eu era pobre, mas eu tinha um celular, né? E eles falaram, aonde você vai? Ele falou, eu vou assinar. Eu falei, você é louco, cara? Você é portador de doença profissional, você pode ficar rico com isso. Eu falei, eu vou assinar. E eu entrei e assinei. E eu assinei o que eu tinha que assinar. Eu abri mão de processar uma empresa e fiquei ganhar muito dinheiro com isso para atender a voz do Senhor. Porque Ele disse que não era com aquele lugar que a prosperidade ia chegar na minha vida e na vida da Sheila. E aí, o que aconteceu? Eu aceitei o valor que eles estavam me indenizando pela minha doença, que era exatamente 5% daquilo que era o processo. Só que eu nunca tinha visto nem os 5%, Mastia, na minha conta. E aí, o que acontecia? Todo dia eu abria a conta do banco e ficava olhando para aquilo. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto aquilo. Entendeu? E nós começamos a sonhar, porque vê números que nunca viu. E aí nós começamos a pensar só em nós mesmos. Sabe por quê? Deixa eu te dar um testemunho rápido para
para você ver como Deus é poderoso. Esse tempo eu congregava na Assembleia de Deus de Santo André, uma igreja apaixonada por missões, e é por isso que eu tenho essa paixão. E dentro dessa paixão, naquele tempo, o meu pastor, ele produzia CDs, que ele apresentava o projeto. O projeto era o quê? Nós entramos num país, no Malawi, e entramos com um projeto missionário lá. A primeira etapa do projeto era o quê? Abrir um poço artesiano. Então o que ele fazia? Ele produzia CDs, apresentavam para as pessoas, distribuía para as igrejas, para que as pessoas colaborassem com aquilo. Porque na época precisava de exatamente $15 mil para abrir um poço artesiano no país do Malawi, para os maquinários poder chegar lá. E por que ele pensou num poço artesiano? Porque quando ele foi visitar o país, a água que deram para ele beber foi de um rio. E o rio que ele tinha passado coincidentemente de carro, e tinha uma vaca morta dentro. E aí depois que ele bebeu a água, que ele ficou sabendo que era o mesmo rio da vaca da morta, de tudo isso aí, tudo que sua cabeça processou aí agora, né? E ele se encontrou na necessidade do quê? De levar primeiro água potável para aquele lugar. E começou essa campanha. E eu lembro que na época, esses CDs eram produzidos na própria igreja. E na época ele propôs comprar uma CPU com 10 drive, para copiar 10 de uma vez. E ele conseguiu produzir mais. Isso eu nunca vou esquecer na minha vida, meu irmão. E ele falou assim: irmãos, o projeto é esse e tal, era uma terça-feira. E aí ele falou assim: a CPU custa R$2.350. Só para você ver como eu não esqueci do valor. A hora que ele falou isso, você acredite se quiser, a minha cadeira se mexeu. E eu olhei para trás assim, e não tinha ninguém atrás de mim. E começou a me dar uma tremedeira, e começou a me dar um suador. Eu falei: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Falei: Jesus, eu estou acostumado a ofertar moeda. Não faz isso comigo não. E eu agarrei no banco da frente, e minha mãe olhou para mim e falou: você está bem, filho? Eu falei: eu estou bem, mãe, eu estou bem. Não se preocupa comigo não, eu estou bem. E aquela voz ficava ecoando dentro da minha cabeça: oferta. E aí, querido, uma irmã do círculo de oração levantou e falou: pastor, eu posso ofertar com R$1.000. Foi a mesma coisa de alguém arrancar um sapato, Dudu, e bater na minha cara, porque eu tinha o valor na conta, eu tinha o dinheiro. Eu falei: misericórdia, já uma mulher do círculo de oração ofertou e eu não ofertei. Aí, para potencializar mais o negócio, meu pastor ainda falou assim, falou: viu, a irmã tem certeza, a irmã não é aposentada? Eu falei: nossa, gente do céu. Eu falei: é muita pancadaria num ser humano só. E a cadeira balançando, e a minha mãe perguntando: você está bem, filho? Né? E tudo isso acontecendo, e um universo espiritual montado em volta de mim. E um outro irmão levantou e falou: pastor, se a irmã ofertou 1.000, eu oferto 1.000 também. Aí foi outro tapa na cara. E aí por fim eu falei: fecha a conta que eu dou o que faltou, vai, para não passar mais vergonha com Jesus, né? E eu sei que depois de alguns dias, irmãos, e Jesus foi extremamente precioso, João. Eu tinha um resíduo de um fundo de pensão para receber. E naquele tempo, operações, eu acho que até hoje, operações financeiras em feriado e final de semana não existe. Pois o fundo de pensão, ele depositou num feriado um valor 23 vezes maior do que eu tinha ofertado. E a hora que eu abri o computador, por que eu abri o computador? Vamos ver se vocês adivinham. Porque eu ia ver saldo de banco, porque eu nunca tive tanto dinheiro, né? E toda hora eu ficava olhando o saldo do banco. Quando eu olhei aquilo, cara, eu não acreditava. E no outro dia eu liguei no fundo de pensão, falei: viu, por que vocês depositaram esse dinheiro na minha conta? Ele falou: porque é seu. Se tem dinheiro na sua conta, senhor, porque ele é seu. Eu falei: mas vocês depositaram ontem? Ele falou: o moço falou: acha, tá doido, não tem operação financeira em feriado. Ontem era feriado, o senhor não está bem não. Eu falei: não, vocês depositaram um valor na minha conta, esse valor eu quero saber de onde que é.
Ela falou: moça, eu vou falar mais uma vez para você. Se está na sua conta e se saiu da conta da nossa empresa, é porque o dinheiro é seu. E aí eu entendi o que Deus estava fazendo. Sabe o que eu fiquei? Bem quieto. E fui chorar, sabe por quê? Porque era para ser 23 vezes R$2.350, mas eu não tive coragem de erguer a minha mão e fazer aquilo que o Espírito Santo estava falando para mim. Nós temos que entender, irmãos, que nós temos que saber lidar com as riquezas. Deus quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar. E Ele quer conhecer primeiro o nosso coração. E saber do que nós somos capazes de fazer com uma vida financeira próspera. Se nós formos agir com egoísmo, você pode ter certeza que não vai funcionar. Agora que vocês escutaram todos esses pontinhos, aí vamos voltar para o 16, o versículo 16. E aí diz assim: e eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E agora vem um recadinho de Deus para nós. Vocês entenderam que nós temos que saber lidar com as nossas riquezas? Esse jovem vai até o Senhor Jesus, mas ele queria uma aprovação de Jesus. Se você olhar nos outros evangelhos, em Marcos capítulo 10, em Lucas capítulo 18, Mateus é o único que coloca de uma forma diferente. Porque nos outros evangelhos, ele já chega agradando, ele chega chamando bom mestre, ele chega chamando Jesus de bom. E aí parece que Mateus, para não diminuir a bondade de Jesus, ele trata de uma maneira diferente. Porque Jesus vira para ele e falou: viu, por que me chamas de bom? Porque somente Deus é bom. Porque parece que Jesus, ele conhece as intenções do nosso coração. Sim ou não? Só Ele conhece as intenções do nosso coração. Vocês vão lembrar de uma garota que ficava falando para Paulo, né, João? Eis aí os grandes homens de Deus, eis aí aqueles a qual vem a salvação. Ela estava falando alguma mentira? Não, estava falando a verdade. E o que Paulo fala para ela? Fala: sai dela, espírito do mal. Porque existe até um espírito que massageia o nosso ego. E se nós não tomarmos cuidado, a gente vai deixando o nosso ego ser massageado. Aí sabe o que sobe ao seu coração? A soberba. Você vai se achando bem melhor do que os outros. Parece que você vai para um patamar maior, porque todo mundo te elogia, né? E quando esse garoto chega em Jesus e chega dessa forma, Jesus já dá o rebote. Aí ele pergunta para Jesus: mas o que eu faço para ter a vida eterna? Vou pegar aqui no 17. Respondeu-lhe: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Não é estranho isso? Não parece que Jesus Cristo está anulando a graça, João? E está apontando para onde? Para a lei? Ainda bem que Jesus é Deus e eu posso falar isso. Mas Ele é meu ídolo, cara. Eu amo Jesus, porque Ele nos conduz exatamente por onde Ele quer. E nós se achamos tão bambambam com os nossos conhecimentos, e nós se achamos tão bambambam com o nosso jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Se é a gente, ou nós já íamos chegar em Jesus de outro jeito. E aí, Jesus, tudo bem? Você é o cara mesmo, hein? Rapaz, você é o bichão, hein?
nós íamos levantar a moral dele lá em cima, porque nós queríamos o que? A aprovação dele. E esse garoto queria o que? A aprovação dele. E só Mateus chama ele de jovem, e parece que Lucas chama ele de homem de grande posição. Então era uma pessoa que estava em destaque. Eu fico muito preocupado quando nós envolvemos pessoas de destaque com o cristianismo, porque elas se mostram muito aprovadas por Deus diante dos nossos olhos, mas ela se sente aprovada por Deus, ela se sente aprovada por outras religiões, e parece que por onde passa, parece que é muito mais fácil tentar agradar a autoridade espiritual daquele lugar do que ser reprovados por eles. E o que esse garoto parece que ele quer agora? Ele quer a aprovação. E o que dizer para um jovem judeu? Cumpre os mandamentos. Já ouviu falar que tem coisa que a gente não tem que perguntar para Deus? Quando Jesus fala para ele assim, ele falou, viu? Cumpre os mandamentos. Uma pessoa inteligente, não é assunto encerrado, Carlinhos? Acabou, assunto encerrado. Beleza, eu sou judeu, eu conheço os mandamentos. E aí a gente encerra a conversa por aqui. Eu já entendi, parece que ele leu meu coração, parece que ele sabe quais são as minhas intenções. Então é mais legal eu acabar o assunto aqui e ir embora, mas nós não fazemos isso, nós caímos na besteira de perguntar, e aí a gente se quebra inteiro. Aí ele chega para Jesus e fala, quais? E aí eu vejo o meu Senhor pensando assim, ele não perguntou isso. Falou, tá bom, eu vou te explicar quais são. E se você vê a resposta de Jesus, ele cita aquilo que está em Êxodo, capítulo 20. Só que ele cita de uma maneira diferente. Ele cita assim, não matarás, não adulterarás, não furtarás, e não dirás o falso testemunho. Parece que isso aqui está na ordem certa. Aí por fim ele fala assim, honra o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti. Esse ama o teu próximo como a ti mesmo, está no decálogo, João? Não está. Não está. Sabe qual que era o problema do jovem? Relacionamento. Os mandamentos que Cristo cita para ele só diz respeito ao ser humano. Os 5 primeiros mandamentos do decálogo diz respeito ao Senhor, e Cristo não cita isso, porque o problema dele não era com Deus, o problema dele era com os próximos dele. As pessoas que são amantes da riqueza, elas se preocupam com aqueles que se aproximam dele, se a pessoa não está querendo se aproveitar de alguma coisa. E nós sabemos exatamente quando alguém se aproxima de nós para se aproveitar daquilo que nós podemos oferecer para ele, sim ou não? Sim ou não? Mesmo que no começo possa ser uma bela de uma ovelha bonita, mas com o passar do tempo, as coisas começam a ficar visíveis.
E Jesus só fala com ele a respeito de mandamentos que diz respeito ao próximo. Não mate ninguém. Não mata ninguém, não. E aí eu vou perguntar para você: quantas pessoas já não desejaram a sua morte, né? Nem que fosse a sua morte espiritual. Eu não sei aonde crente está com a cabeça, cara, que quando vê um irmão tropeçando ou pecando, ele solta aquela bendita daquela frase: não falei? Eu falei, eu disse, eu profetizei isso. Isso é típico de quem não está preocupado com o seu próximo. Com o seu próximo. Cara, uma das coisas que eu falo nesse altar aqui: não me abandona no dia do meu pecado. Não me abandona no dia da minha queda, porque isso é muito feio. Isso é muito feio. O pastor Roland Walker, filho daquele que iniciou o movimento dos Walkers aqui no interior de São Paulo e que influenciou muita gente. Esses dias atrás eu assisti num curso com ele, estou fazendo um curso com ele e assistindo uma mensagem dele. E ele disse assim: sabe como que se mede uma big igreja? Uma igreja de 5, 6, 7, 10 mil pessoas? O dia que o líder tropeça, ou o dia que o líder só cai na maledicência mesmo. Sabe por quê? Porque ninguém quer ficar associado a uma pessoa que está envolvido a algum tipo de pecado, ou que seja só fofoca. E aí, a igreja, as pessoas começam a ir embora, sabe, vão indo embora. Isso não são as minhas palavras não, sabe? São palavras de um pastor extremamente experiente. Aí ele falou: sabe quem que sobra? A igreja que Cristo olha do céu e entende que é igreja. A igreja que o Senhor olha e entende que é igreja. Porque ele entende que essas pessoas estão associadas a sentir compaixão e piedade por alguém que pecou, independente da posição dele dentro de uma igreja. E as pessoas que vão é só plateia. É igual teatro e cinema. Se o espetáculo tá bom, vamos assistir. Se o espetáculo está ruim, vamos embora. Vamos assistir espetáculo em outro lugar. A pessoa que tem o entendimento do próximo é isso. Independente do tempo que a pessoa está passando, nós somos associados a ele, porque nós somos cristãos. Cristão. Nós não sentimos prazer em ver cristão caindo. Nós sentimos prazer em ver pecadores sendo levantados. Teve uma situação do evento que nós fizemos aqui na cidade. O cara, ele falou uma besteira tão grande. Ele falou assim: cara, essa igreja gastou um rio de dinheiro para trazer essa cantora aqui. Imaginou quantas cadeiras de roda dava para comprar com esse dinheiro? Aí sabe qual foi a minha resposta que eu coloquei na vala? Irmão, dinheiro a gente usa para pescar. E quando eu gosto de pescar com isca de luxo, para pescar bastante. Cadeira de roda, a gente faz igual a Deus é amor. A gente ajunta, porque a gente ora, a pessoa levanta, a pessoa sai andando e a cadeira de roda a gente joga fora. Então você entende que às vezes na nossa vida nós temos que saber o que nós estamos falando.
Cuidado com as perguntas que você faz para Jesus. Não furte os sonhos das pessoas. Quando ele fala dessa forma para esse moço, ele está falando de relacionamento. E parece que esse rapaz, ele troca os mandamentos de lugar e ele deixa a questão de honrar as pessoas por último. Sabe por que eu vou viver 150 anos? Primeiro porque eu tenho que ter certeza que eu estou com a genética da minha mãe, né? Porque minha mãe já está com 90 e eu tenho fé nisso. Eu acho que a genética eu tenho que ter herdado dela, né? Porque ela está com 90 e o dia que ela não está bem assim, ela faz uma costela, né? E come uma costela para se sentir fortinho. Então, em primeiro lugar, eu tenho que acreditar nisso. Em segundo lugar, porque eu honro ela. Eu honro o pastor Antônio Caetano, que morreu em 1991, e até hoje eu honro ele. E parece que esse garoto tinha um problema com isso, em honrar as pessoas, em honrar. E aí quando você volta para o 16, para a pergunta dele, para a gente poder encerrar, a pergunta dele é muito simples, e talvez é a pergunta que nós queremos respostas, né? O que eu faço para ter a vida eterna? A resposta para isso é você ter uma vida semelhante à vida que Deus te propõe. Porque quem vive eternamente é o Senhor. E aí quando o Senhor Jesus fala para ele, falou, viu? Vende os seus bens. Vende tudo isso que você chama de segurança e me segue. Segue eu. Ele recebeu a maior proposta da vida dele. Sabe aquelas brincadeirinhas de ficar com fone de ouvido e você não sabe o que está acontecendo do lado de fora? E aí tem lá, você ganhou um pirulito e você não sabe o que está acontecendo. E fica aquele negócio, aí o cara pergunta, mas você não escuta. Você quer trocar esse pirulito por uma Ferrari, sim ou não? Aí fica a plateia inteira gritando, troca, fala assim, mas você não está escutando, aí você fica igual um tonto. Não! Foi exatamente o que aconteceu com ele. Fique de pé. Quando Jesus falou para ele assim, me segue. Segue eu. Segue porque você vai viver a vida que você tem a expectativa de viver. O que está te prendendo ainda para não me seguir é que o seu coração está preso no que você conquistou. Você está com o coração preso nisso e você não aprendeu a me glorificar com isso. E se Jesus pudesse falar essas palavras para ele, por isso que nós vivemos, cara, a melhor posição da igreja, da história, porque nós conhecemos isso, nós sabemos disso. Mas se ele pudesse falar assim, Flávio, eu vou dar um exemplo de umas pessoas que são muito ricas, mas que aprenderam comigo, que sou manso e humilde de coração. Ele falou, viu, eu vou encontrar com um senhorzinho chamado Zaqueu, e ele vai entender, e o coração dele vai se converter, e as riquezas dele vai valer muito menos do que o meu relacionamento com ele. Eu vou
ter o privilégio de ser enterrado no túmulo de uma família nobre aqui da região, no túmulo de José de Arimateia. Ele não vai ter medo de se associar comigo, sabe por quê? Porque ele entendeu. Ele entendeu que ele pode desfrutar das riquezas, mas que o coração dele vai estar alinhado com o meu. Ele não vai ter medo de se associar comigo. E por último, vai ter uma pessoa que vocês conhecem muito aqui na região, jovem rico. Talvez você tenha até ido numa sinagoga a qual ele falou. Eu já tive com ele pelas escondidas, dizendo para ele que era necessário ele nascer de novo. E ele olhou para mim e falou: mas como eu nasço de novo, se sou eu já de idade? E aí mais para frente, entendendo já, ele debate com os fariseus por minha causa, porque ele já estava se convertendo. E lá no final, aí ele escancarou de vez. Aí Nicodemos, como um convertido, com todas as especiarias mais caras que tinha, irmã Carol, ele vai até o túmulo de Jesus para poder ungir o nosso Senhor. Eles não tiveram medo, e eram 3 homens ricos. O reino dos céus não está fechado para aquele que Deus derrama a riqueza sobre a cabeça. O reino dos céus está fechado para quem ama mais as riquezas do que a Cristo Jesus. Ei, deixa eu fazer uma proposta para você essa semana. Deixa o Espírito Santo usar você. Permita que ele faça um ferimento no seu coração. Um ferimento de piedade. E vou ir mais além. Procure por alguém que esteja passando alguma necessidade ou alguma provação. E aí você vai fazer igual eu, quando nunca tive dinheiro e ficava olhando todo dia o saldo da minha conta. Aí você vai entrar na sua conta assim, você vai olhar e vai falar: cara, eu tenho um valor aqui e eu preciso saber de quem que ele é. Não é uma loucura isso? É uma loucura, não é? Está lá na sua conta, mas não é seu. É de alguém que está precisando. E sabe quem Deus vai usar? Você. E aí, a notícia vai chegar no seu celular, num bate-papo. Em algum momento eu profetizo que ela vai chegar. Você crê? Você crê? Mexa nesse lugar tão doído para nós. Você crê? Começou a crer. E deixa Deus te usar para socorrer um aflito, para socorrer um angustiado, um filho dele que nesse momento agora aqui, exatamente nesse momento, está em prantos, chorando à beira de uma cama, em uma cadeira. Em algum lugar ele está levantando essa oração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está falando conosco aqui e comigo também. Não cometa o erro que esse garoto cometeu. Esteja disponível para a piedade. Seja um abençoador. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. Lá em Ageu, lá no capítulo 2, lá pro 8, 9,
antes de ele falar esse versículo que nós tanto amamos, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Nós não amamos esse versículo? Ele fala assim antes: assim diz o Senhor, meu é a prata e meu é o ouro. Ele só promove glória na casa porque Ele é o provedor da casa. Não é as tuas forças, não. É Ele que provê. Não é a sua capacidade, não. É Ele que provê. Não é os seus esforços ou a sua inteligência que alcançou, não. Foi Ele que proveu. Você crê? Então feche seus olhos. Nós te bendizemos, Pai. Te adoramos porque Tu és um Deus, Pai, que tem as melhores propostas para nós. Não nos deixe, Senhor, cair nos nossos enganos. Pai, não tem a ver conosco, tem a ver contigo. Senhor, que nós não venhamos, Pai, olhar para os nossos irmãos e não ser solidários a eles, às necessidades deles, Pai. Não é por mérito, Pai, porque nós não tivemos mérito nenhum. Senhor, nós entendemos que nós somos caídos e é a sua misericórdia que nos sustenta de pé, e por isso somos gratos a Ti. E se alguma coisa temos, foi porque o Senhor permitiu. Se alguma coisa somos, foi porque o Senhor construiu. Pai, nos une na piedade, nos une no amor, nos une na busca do Teu Espírito, que nos dará a direção correta, Senhor. Em nome de Jesus.